aqui para a gente. Enquanto isso, quero trazer nosso segundo convidado aqui para a nossa discussão, nosso grande debate saudável aqui da BMC News, o Matheus Galina, que é gestor de mercado de juros da Quantitas. Matheus, obrigada por estar aqui com a gente. Todo mundo aí da Quantitas sempre muito solícito aqui com a BMC News. A gente agradece bastante a participação de vocês. Agradeço o convite e vai ser um prazer aí conversar com vocês. A gente está disposto e disponível sempre que nos convidarem. Obrigada. Olha só, a gente tem observado, queria começar nesse assunto aqui com você, uma dificuldade do governo de financiar a dívida pública no curto prazo. Eu queria que você falasse para a gente como que isso está impactando no mercado de juros, qual que é o cenário base que vocês estão projetando para 2021? Certo. Bom, recentemente a gente tem visto essa discussão ganhar um pouco mais de força no mercado na questão do financiamento através dos títulos públicos. Isso tem sido mais transmitido pelo mercado, muito mais talvez do que a gente enxerga nas taxas das curvas de juros, mas o que a gente está vendo é mais nos prêmios que estão sendo atribuídos nos títulos que o governo emite, tá? Os prêmios justamente em relação à curva de juros, né? Então a gente vê, por exemplo, as LTNs intermediárias, longas, com um prêmio bastante expressivo, né? Prêmios entre 20 e 30 bips superiores à curva de juros do mesmo vértice, e até mesmo nas LFTs, né? Que são papéis que historicamente são papéis bastante conservadores, papéis pós-fixados. Hoje até se chama Tesouro Selic, né, o antigo LFT, e acabam não apresentando normalmente um prêmio tão relevante, mas hoje em dia, justamente por essa dificuldade, por essa necessidade elevada que o Tesouro está tendo para se financiar, estão também apresentando esses prêmios. Tá? Então, essa dinâmica recente ela está muito interligada justamente a todas as medidas que foram tomadas na pandemia que fizeram com que a gente tivesse uma expansão gigantesca da dívida, né, saindo aí de um déficit nesse ano de aproximadamente uns 100 bilhões para algo como 800 bilhões em grandes números, né? Então a gente teve uma elevação, um aumento da necessidade de financiamento de aproximadamente 700 bilhões, né? E o Tesouro, né, acaba tendo que arranjar esse dinheiro no mercado de alguma maneira. Com essa necessidade se elevando de forma bastante significativa, uma necessidade de financiamento se elevando de uma forma bastante significativa, sem grandes mudanças na demanda, né, nos tomadores dessa dívida, acaba que ocorre um pouco dessa dificuldade de se financiar no curto prazo, e o Tesouro está tendo que manobrar bastante isso. O que ele tem feito? Tem emitido papéis mais curtos, né, que acabam tendo um pouco mais de apetite pelo mercado, por ter um pouco menos de risco, e tem variado bastante entre os instrumentos que ele utiliza mais. Utiliza um pouco as NTNBs, que são os ativos atrelados à inflação, as LTNs, que são os pré-fixados. Quando ele vê um pouco de mais apetite nas LFTs, ele utiliza o instrumento. Ultimamente tem ficado um pouco com o pé atrás nesse instrumento, por ter mostrado uma certa disfuncionalidade recente no mercado. E, além disso, algo que ajudou bastante nesse ambiente bastante conturbado foi a colocação, foi a transferência do Banco Central de uma parcela do resultado que ele teve no ano, de 300 bilhões, ajudando justamente nessa necessidade, diminuindo a necessidade desse financiamento. Mas, ainda assim, é uma situação bastante delicada que o Tesouro está tendo que enfrentar. O Matheus, ontem, com o otimismo da questão da vacina, houve uma queda da taxa de juros curtos, mas os juros longos subiram. Como que você avalia esse aumento dos juros longos? Bom, o juro longo acho que acaba tendo mais a ver ainda justamente com esse risco fiscal, tá? E aí o risco fiscal, eu diria muito mais não na necessidade de curto prazo do Tesouro ter que se financiar, mas sim nas condições e como que o governo vai levar as reformas para consertar, para ajustar essa elevação super significativa que teve da dívida, né? Acho que o mundo inteiro passou por esse movimento de elevação da dívida, né? Acho que o mundo deu um certo waiver, né? Deu uma possibilidade para que os países se endividassem mais nesse momento delicado,
aceitando uma dívida maior, mas ainda assim o Brasil já estava numa situação bastante delicada e precisa demonstrar que esse aumento de financiamento, esse aumento de dívida não vai ser algo que vai perdurar, e sim que a gente vai ter uma trajetória declinante da dívida, né? As sinalizações em relação a isso, que são as sinalizações das reformas, as sinalizações de novos programas de auxílio ou não, é o que está trazendo muito essa dinâmica de curto prazo para o mercado. O mercado fica sempre avaliando qual a probabilidade do governo vir a furar o teto no ano que vem, que é algo que está muito delicado nas questões de mercado e sendo sempre muito discutido. Qual a possibilidade das reformas serem aprovadas? Então, trazendo um pouco para ontem, o que a gente viu foi algumas declarações, até do vice-presidente Mourão, declarações do Maia, que trouxeram um pouco de dúvida na possibilidade de aprovação das reformas após o primeiro turno das eleições locais, né? Existia uma certa expectativa do mercado que essa pauta, essa agenda fosse avançar e, de certa forma, trouxe algumas notícias negativas. São notícias que não necessariamente são oficiais, não se confirmam. A gente sabe que a política ela tem as suas idas e vindas, mas o mercado precifica de uma forma diferente, né? E a precificação ela ocorre de acordo com a probabilidade de ocorrer um cenário ou não. Então, aumentou um pouco a probabilidade de se postergar essas reformas, e postergando essas reformas aumenta um pouco esse risco fiscal, expandindo ou aumentando os prêmios da curva longa. No curto, só para completar a sua colocação, no curto a gente vê muito mais a dinâmica de como o Banco Central está olhando para a inflação. A gente teve até agora há pouco uma entrevista do próprio Roberto Campos, reiterando muito a comunicação que ele deu na última ata do Copom e na última reunião do Copom, colocando que eles ainda veem como um processo transitório de inflação mais forte nesse curto prazo, muito focada ainda na questão de alimentos, né, e alguns itens mais dolarizados que estão tendo impacto no curto prazo, e que isso não modificaria a dinâmica com que eles levariam a condução da política monetária, mantendo ainda ela muito estimulativa. Eles sentem a necessidade de manter a política monetária muito estimulativa, e isso se reflete na taxa de juros de 2%. Cada vez que ele traz esse discurso de volta e reitera isso, o mercado retira um pouco dos prêmios que tem no curto prazo, que hoje ainda são bastante significativos. Só para vocês terem uma noção, no primeiro semestre de 2021, a gente tem aproximadamente já uns 120 bips, né, 1,2% de alta para a Selic, né, apesar da gente ainda ter essa sinalização do Banco Central, com o próprio Forward Guidance, de que ele pretende manter a taxa de juros por bastante tempo nesse patamar mais baixo. Matheus, exatamente isso que eu queria tocar nesse ponto com você, já aproveitando esse gancho que você falou ali do Campos Neto e também da questão da inflação. Ontem os analistas do mercado disseram, né, para os diretores do Banco Central que a inflação atual é temporária e que deve cair em 2021. Eu queria saber exatamente, você concorda com essa afirmação? Você acha que é temporária a inflação? Sim, respondendo de forma mais direta, acredito que sim, tá? Acho que o processo inflacionário, eu concordo com a visão do Banco Central. A dinâmica recente de inflação, ela tem esse aspecto temporário, ela acaba sendo de uma característica mais afetando bens que estão atrelados ao dólar, que está tendo uma desvalorização, o real que está tendo uma desvalorização mais significativa, próprios alimentos, que a gente está vendo mais exportações fazerem com que diminua a oferta interna e aumente alguns preços desses alimentos, e propriamente o dólar também afetando o preço das commodities, né? Então, parece, de uma maneira geral, que esse efeito de curto prazo, ele vai ser mais de curto prazo, vai se concentrar no curto prazo, que talvez fique aí até primeiro trimestre de 2021. O processo inflacionário, que preocuparia um pouco mais o Banco Central e que faria com que o Banco Central tivesse que agir, seria um processo que viria aí através de uma demanda mais forte, dos próprios serviços, né, os itens de serviços que contêm
dentro do IPCA, da inflação oficial que o Banco Central utiliza como parâmetro, deveriam apresentar uma elevação mais significativa, e isso ainda não está aparecendo. Por quê? Justamente porque a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito elevada, que se elevou ainda mais com essa pandemia, e um pouco do que a gente está tendo da recomposição de renda da população, ela vem muito dos auxílios, né? A retirada dos auxílios reduziria essa massa salarial que se manteve ao longo da pandemia, e reduzindo a massa salarial, acho que é muito difícil a gente permanecer com um processo inflacionário, né? As pessoas não manteriam uma demanda elevada, sabendo que o desemprego se elevou, ou seja, a massa salarial deve diminuir num horizonte de tempo aí de alguns meses pós a saída do auxílio emergencial. E isso naturalmente vai fazer com que ocorra uma redução, ou não não vai continuar pressionado aqueles itens que hoje estão pressionados. E hoje a gente vê alguns itens mais pressionados justamente porque se encolheu, se restringiu bastante a cesta de consumo da população, né? A gente não tem mais acesso, ou as pessoas pararam de ter acesso, por exemplo, a cinemas, pararam de ter acesso a alguns itens de lazer, como viagens, turismo, enfim, e todo esse recurso que era destinado da população para esse tipo de item está sendo destinado para outros, como, por exemplo, itens de reformas, né, que a gente tem visto, reformas de apartamentos, de casa, que a gente tem visto serem apreciados. Quando a cesta retoma uma normalidade, sendo toda ofertada e toda sendo disponibilizada de uma forma natural, há uma distribuição dos recursos da população para esses outros itens que não estavam sendo demandados, e aqueles que estão um pouco mais pressionados hoje acabam perdendo um pouco essa pressão, né? Então, mais ou menos esses os argumentos que a gente enxerga como justificando essa inflação mais temporária, né? Um caráter mais temporário dessa inflação. Ô, Matheus, eu queria só aproveitar, trocar um pouco de assunto. Eu não sei se é muito a sua especialidade, mas falar um pouco de câmbio, né? O Banco Central ontem soltou um comunicado em relação às rolagens aí de swap para o começo do ano que vem. Eu queria que você explicasse um pouco o que o Banco Central está querendo sinalizar para o mercado, para o câmbio, né? Ou seja, parece que deu margem para a interpretação ali, tanto para cima como para baixo, né? Como é que vocês estão vendo esse comunicado, interpretando para o fundo? Não, óbvio, assim, até antecipando, não é a minha área de especialização, mas obviamente a gente acompanha toda a dinâmica de todos os mercados, e acompanhei sim essa comunicação do Banco Central. Esse ponto que de certa forma foi oficializado, né? Eu acho que o Banco Central até destaquei aqui a frase que ele tinha usado, eu imaginei que poderia aparecer no nosso debate. Ele modificou bem marginalmente, ele colocou o seguinte: o BC poderá recalibrar o montante ofertado conforme as condições de mercado, né? E nos comunicados anteriores ele usava: o BC poderá alterar o lote ofertado a cada dia, ou mesmo acatar propostas em montantes inferiores à oferta conforme as condições de demanda pelo instrumento, tá? Então, modificou bem marginalmente, mas acho que o mercado recebeu um recado da seguinte forma: o mercado entendeu que o Banco Central sinalizou, tá, que aquele fluxo que se espera para o final do ano de zeragem do overhead dos bancos, né, que é um fluxo que aí se estima em aproximadamente 15 bilhões de dólares, vai ter um suporte, ou deve ter um suporte por parte do Banco Central. Esse é um fluxo que o mercado está considerando desde o ano passado, no início desse ano, que ocorreria justamente por causa de mudanças aí regulamentares, que os bancos acabariam tendo que recomprar alguns dólares no mercado, e esse fluxo é um fluxo importante que pode fazer preço, sim, no preço da moeda, tá? E o mercado interpretou essa sinalização como uma certa oficialização de que o Banco Central deve dar esse suporte caso haja necessidade, né? Então tira um pouco, e até essa oficialização ela vem depois de uma fala de um dos diretores do Banco Central em uma reunião,
onde ele, de certa forma, colocou da mesma forma essa questão do overhead, que o Banco Central deveria dar algum suporte, né? Eu acho que agora eles estão oficializando isso para o mercado, passando esse comunicado, né? Então, tira um pouco dessa pressão, o mercado sente que vai ter um certo suporte do Banco Central para essa zeragem, que é um fluxo que provavelmente, ao natural, não seria suportado por parte do mercado, seria um fluxo muito concentrado em pouco espaço de tempo, e talvez não exista uma liquidez suficiente, né, para o mercado sem que ocorra uma desvalorização mais significativa da moeda. Então o Banco Central disse, olha, se a gente vê alguma disfuncionalidade, necessidade, a gente vai entrar dando suporte. Ele deixou talvez o mercado mais tranquilo em relação a isso. O que a gente vê hoje é que o real acaba outperformando outras moedas justamente com essa leitura, né? O real hoje está com uma performance melhor do que outras moedas emergentes, justamente tirando um pouco desse prêmio que existia por parte do overhead, né? Da zeragem desse fluxo no final do ano. Ô, Matheus, só mais uma última perguntinha, voltando para o assunto dos juros, mas agora o juros mundial, né? Eu acho que até de uma forma bem simples, o Banco Central americano lá fora está falando assim, pô, vamos deixar rolar um pouquinho a inflação, né? Ou seja, vamos focar na atividade econômica, deixa a inflação subir um pouquinho, deixa ela até andar um pouco solta, mas a gente não vai mexer nos juros, né? Você acha que esse pode ser o recado para o mundo, né, nos próximos 12 meses, de repente 24 meses, próximos 2 anos, assim, pô, deixa quieto um pouquinho a inflação, enquanto a atividade econômica não reagir no mundo todo, vamos deixar os juros baixos? Você acha que esse é o recado do mundo todo? Porque a gente viu uma onda de otimismo, né, depois das eleições americanas, e nada de novo, de certa forma, aconteceu, né? Mas parece que foi um pouco dessa interpretação, ou não, né? Assim, o mercado está procurando achar notícias boas por aí. Esse comunicado do Fed, do Banco Central americano, ele já vem há mais tempo até do que as eleições. Se eu não me engano, foi no encontro lá do Jackson Hole que o Powell trouxe essa dinâmica de talvez overchutar a inflação num curto prazo, permitindo, porque o que acontece é que o mundo inteiro há anos não consegue, e principalmente aí países desenvolvidos, né, ele não consegue gerar essa inflação, ele tem sempre entregado uma inflação abaixo das suas metas, né? A inflação dos Estados Unidos está há bastante tempo abaixo dos 2%, então eles veem uma possibilidade, eles veem uma janela para que, dado que não foi entregue há bastante tempo uma inflação dentro da meta, foi entregue abaixo da meta, num ano ou na média de alguns anos, pode-se considerar uma inflação um pouquinho acima da meta, justamente antes de se atuar na política monetária. Então, o Banco Central americano já está sinalizando que deve manter a taxa de juros por bastante tempo próxima aí a zero, né? 0,25, né? Que eles trabalham com uma banda. O Banco Central brasileiro até está usando também dessa mesma forma de comunicação, só que, obviamente, para o nosso caso é bastante diferente. Acho que para casos de países emergentes é bastante diferente tentar usar essa medida de forward guidance, que se chama, mas é exatamente isso que tu comentou. Acho que o Banco Central americano ele pretende ficar um pouco mais tranquilo com a dinâmica de inflação de curto, médio prazo. Os horizontes lá, obviamente, são mais longos do que os horizontes em economias emergentes e propriamente no Brasil. Então, eles devem esperar um pouco mais para que a inflação responda e realmente se transforme em algo um pouco mais estrutural do que agir anteriormente para segurar um pouco, ou que aconteceria que acabaria segurando um pouco uma recuperação da atividade global, tá? E só complementando em relação ao que a gente viu no pós-eleição americana, eu acho que é muito mais um reflexo dos mercados, traduzindo um pouco do que seria um governo Biden, né, nos primeiros momentos, né, como é que se traduz isso? Eu acho que pode se traduzir em um pouco mais de gastos,
no governo americano, se traduzindo em um pouco mais de gastos, isso pode pressionar um pouco mais a curva longa, né? A curva de 10 anos a gente viu elevando suas taxas, de 30 anos também lá fora a gente viu elevando suas taxas, e ao mesmo tempo se tem uma ideia de que o governo Biden poderia trazer um dólar um pouco mais fraco, com uma dinâmica global de comércio um pouco mais tranquila, fazendo com que os países, até os países emergentes, tivessem uma dinâmica mais positiva. Então, o que a gente viu um pouco foi esse fluxo, né? Um fluxo, a gente começou a ver um fluxo vindo para a Bolsa Brasileira, por exemplo, até mesmo em outros mercados a gente tem visto a entrada desse fluxo, se reflete um pouco na apreciação do real que a gente teve recentemente, né? O real saiu pós-eleição aí dos 5,70 para 5,25, chegou a bater, voltando aí para os 5,40, aí voltando a se focar nas questões internas, né, de fiscal, enfim, dos nossos riscos que a gente tem aqui, mas o panorama global com o governo Biden é um panorama mais favorável para economias emergentes, né? A gente vê também o reflexo na moeda mexicana, na moeda brasileira, em outras moedas de países emergentes. Então, é um pouco desse o panorama que está por trás dessa dinâmica mais positiva, principalmente no mercado local. Legal, Matheus. A gente agradece imensamente a sua participação aqui na BMC News. Muito obrigada mais uma vez a toda a equipe aí da Quantitas. Sejam sempre muito bem-vindos, portas abertas aqui sempre para vocês. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Ficamos à disposição aí sempre que precisarem. Um abração.